Sexto ano, bom dia. Hoje é dia 27 de outubro. Sejam bem-vindas a mais uma aula de matemática. A aula de hoje é curtinha, para a gente dar continuidade ao que a gente está falando de geometria. Vamos falar hoje de geometria e medidas, de unidades de medida de capacidade. Vou colocar aqui como título do nosso caderno: unidades de medida de capacidade. O que é a capacidade? É uma grandeza que mede, vamos dizer assim, quanto que cabe dentro de algum objeto, de algum sólido tridimensional. Então, deixa eu escrever isso. A capacidade é uma maneira de medir o quanto cabe, o quanto de espaço cabe, espaço, o quanto cabe dentro de um objeto tridimensional. Por exemplo, quanto de água que cabe dentro de um copo, o quanto de ar que cabe dentro de uma bexiga sem que ela estoure. Então, geralmente, faz para mim sentido capacidade falando de líquidos, falando de gases, tá? O quanto cabe dentro de um objeto tridimensional. Quanto de água que cabe dentro de uma piscina. Ponto. Qual que é a unidade padrão para a medida da capacidade? A. Você sabe? O que a gente compra uma garrafa de refrigerante de quê? De 2 litros, né? A unidade padrão de medida de capacidade é o litro, que aqui a gente está representado pela letra L maiúscula. Ponto. Aí deixa eu comparar as outras unidades que a gente já conhece. A gente conhece comprimento, que a unidade padrão de medida de comprimento é o metro. A gente conhece unidade padrão, a gente viu superfície, que é o metro quadrado, é a mesma coisa, quase a mesma coisa que comprimento, só que é de 2 em 2 zeros. A gente viu a aula passada, unidade padrão de medida de massa, e agora está vendo unidade padrão de medida de capacidade. A unidade padrão de medida de comprimento é o metro. E o símbolo do metro é o M. A unidade padrão de medida de massa é o grama. E o símbolo do grama é o G. A unidade padrão de medida de capacidade é o litro. E o símbolo do litro é L maiúsculo. Só o litro que vai ser maiúsculo, o resto vai ser minúsculo. Tá bom. E existem as unidades acima e as unidades abaixo. Quais unidades que estão... Deixa eu arrumar aqui. Vou colocar um sublinhadinho assim para ficar mais bonitinho. Que estão acima do metro. Tem o decâmetro, tem o hectômetro, tem o quilômetro. Quais unidades estão abaixo do metro? Decímetro, centímetro, milímetro. Acima do grama, decagrama, hectograma, quilograma. Abaixo do grama, decigrama, centigrama, miligrama. Acima do litro, decalitro, hectolitro, quilolitro. Abaixo do litro, decilitro, centilitro, mililitro. Você está vendo que o prefixo, que é o que a gente usa na frente, é igual. É a mesma coisa. Seja,
quilo, hecto, deca, deci, centi, mili. Quilo, hecta, deca, deci, centi, mili. Quilo, hecta, deca, deci, centi, mili. É a mesma coisa. Por isso que sabendo um, sua obrigação é saber todos. Se você descer, você vai multiplicar por 10. Você só vai multiplicar por 100 naquela outra atividade quando era metros quadrados, porque metros quadrados é de metro em metro, né? Mas aqui, comprimento, massa, capacidade, não tem nada desse quadrado, então é tudo por 10. E se você subir, é o contrário. Você vai dividir por 10. Cada casa que você sobe, eu estou dividindo por 10. Pronto. Dividido aí tudo por 10. Quer um exemplo? Sei que não precisa, né? Acho que você já se acostumou. 2,5 quilolitros para litros. Quilolitro para litro, você está descendo 3 casas. Descer 3 casas equivale a multiplicar por 1000, porque tem 3 zeros para acrescentar. Como tem uma casa decimal, você vai andar uma casa para frente, vai ficar 25, aí sobram 2 zeros aqui para você acrescentar. 2.500. Quer outro exemplo? 20 ml em litros. ml, que é mililitro, para litro, está para baixo. Se está para baixo, eu vou dividir. Divide por 1000, porque está 3 casas para baixo, estou subindo. Então, eu tenho que tirar 3 zeros. Só que só tem um zero para tirar. Ficou 2. Aí, como tem mais 2 zeros no 1000, então eu vou colocar 2 casas decimais. Então, vai ficar 0,02. Item C. 0,075 hectolitro para centilitro. Está descendo, então multiplico. De hecto para cent, desce 4 casas. Então você vai colocar aqui 4 zeros. Cada zero, essa vírgula vai dar uma casa para frente. 1, 2, 3. Já acabou as vírgulas, ficou 75. E agora, como tem 4, vou botar um zero a mais. 750. D. 0,5 decilitro para decalitro. Estou subindo. De deci para deca, divide por 100. Já tem vírgula, já tem uma casa decimal. Então, eu tenho que deixar esse número menor ainda. Então, 5 décimos, eu tenho que acrescentar mais zeros aqui no meio. Décimos, centésimos, milésimos. Então, vai ficar 0,005. 5 milésimos de litro. Certo, pessoal? A aula de hoje é só isso, porque o resto você já tem. E a tarefa é a página 270. Página 270 tem exercícios 1 ao 5. O exercício 1, 2 e 3, completamente trivial, é só fazer transformação, fazer uma continha de divisão, multiplicação, você vai ver. O exercício 4 é um desafiozinho que você tem que pensar. Se eu tiver dúvida, pergunta aí para o pessoal dessa casa, vê se eles pensam junto com você. E o exercício 5 é a resposta pessoal. Tem várias possibilidades de responder o exercício 5, eu quero ver como vocês vão responder. Só essa tarefa para a próxima semana. Certo? Um abraço, fica com Deus, muita saúde, até mais, tchau, tchau.